Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 3, período regencial, pegou desde 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, com a subida do seu filho Dom Pedro II. Página 32, acompanhe comigo. Estudamos nas aulas anteriores sobre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, né, que a partir da independência de 7 de setembro de 1822, ele governou até a sua abdicação em 1831. E vamos estudar hoje o período regencial, a partir de 1831 até 1840. Então, pegando partes aí do Brasil Império. Depois nós finalizaremos com o segundo reinado, que finaliza então a história do Império Brasileiro. Página 32, acompanhe. 7 de abril de 1831, estudamos nas aulas passadas, devido a algumas crises, a oposição ela cresce, Dom Pedro I ele é forçado a abdicar. Só que ele não queria ficar sem o governo no Brasil. E o que ele faz? Ele deixa sobre a tutela de José Bonifácio, seu filho que tinha apenas 5 anos de idade. Como a Constituição dizia que o filho do imperador ainda era de menor, deveria ser governado, então, por regências até que ele alcançasse a idade de menor. Por isso o nome período regencial. E neste período nós tínhamos grupos políticos, nesses primeiros anos. Destaco aqui para vocês os liberais exaltados, tínhamos os liberais moderados e tínhamos também os restauradores. Os liberais exaltados eram ali representados pela esquerda liberal, que defendia a proclamação da República. Já os liberais moderados já representavam a direita liberal, que lutava pelos interesses dos grandes fazendeiros e pretendiam manter a monarquia, mas sem o absolutismo. Já os restauradores representavam a direita conservadora, com o maior objetivo era trazer Dom Pedro I de volta ao trono. Esse aqui logo acabou se desfazendo, tá? Ficando uma briga mais entre os liberais exaltados e os liberais moderados. Mas uma coisa em comum para eles: nenhum estava pensando na qualidade, na melhoria de vida ali para a população, mas todos representando os interesses da elite. O período regencial, nós iremos estudar, ele vai se dividir aí em 3 períodos, tá? Começando então como um período da regência trina provisória, porque logo que Dom Pedro abdicou, então nós tivemos aqui 3 governantes de forma provisória, até que fosse elaborado ali uma assembleia para trazer ali então governantes permanentes, até que Dom Pedro II, Pedrinho II, alcançasse então a idade de maior. Então tivemos governando aqui o Marques das Caravelas, o senador Campos Vergueiro, o Francisco de Lima e Silva. Sendo eleitos, então, os novos personagens para o que vai ficar conhecido como a regência trina permanente, que vai durar de 1831 até 1835. Lembrando, a provisória durou só 3 meses, tá? Quem vai governar aqui? O Braulio Muniz, Costa de Carvalho e Brigadeiro Francisco Lima e Silva. Neste período, nós vamos ter sendo elegido para o cargo de ministro da Justiça, o Padre de Feijó. Inclusive, o Padre de Feijó vai se destacar. Vamos ter um ato adicional aqui em 1834, 10 anos depois da Constituição Brasileira, né, lá de 1824. Isso aqui é como se já fosse uma emenda na nossa Constituição. Então, o que este ato de 1834 está trazendo? Ele vai extinguir o Conselho do Estado e vai criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Ele vai criar também a eleição para regentes para 4 anos. Então já não é mais permanente. Agora nós temos a limitação de 4 anos. E a regência trina, ela deixará de existir, sendo substituída por uma regência una. Ou seja, em vez de 3 pessoas governar, apenas uma irá governar. E o poder moderador, que era aquele poder onde o imperador estava acima de todos os poderes, ele estará sendo suspenso. E temos a criação da Guarda Nacional, que era o corpo militar comandado ali pelos grandes fazendeiros. Aqui começa a surgir aí o que você conheceu na história brasileira como coronelismo, tá?
Então, no período regencial, vamos então agora para a regência una, onde o primeiro-ministro aqui, o padre de Feijó, ele governa tendo aí um dos períodos bem conturbados da história do Brasil. Vamos ter disputa de poder pelos partidários, rebeliões por todo o país. Dentre elas, destaco para vocês aqui lá no Rio Grande do Sul, conhecido como a Guerra dos Farrapos ou a Guerra da Farroupilha. Uma outra rebelião nós temos aqui em Salvador em 1835, que é a Revolta dos Malês, uma revolta de escravos que estoura ali na Bahia. Pessoal, foi um dos períodos de maiores revoluções e revoltas no Brasil, é este período regencial. Ele é marcado, a característica deste período justamente por essa grande quantidade de revoltas, tá? Por exemplo, na Bahia estoura mais uma outra, conhecida como a Sabinada. No Pará vai estourar também a Cabanagem. Até que Diogo de Feijó, diante de tanta pressão, ele acaba abdicando e em seu lugar vai assumir aqui o Araújo de Lima e vai governar até 1840, quando Dom Pedro II assume o poder. Só que guardem um detalhe aí, tá? Dom Pedro II ainda é de menor, algo acontece na história, o famoso jeitinho brasileiro. Então a regência de Araújo Lima vai pegar de 1837, a partir da renúncia de Feijó, e vai durar até 1840. E lá também estoura uma rebelião no Maranhão, conhecido como a Balaiada. Os fabricantes ali de cestos, de balaios, né? Ficou conhecido como a Balaiada. Aqui é o nosso mapa para você ter uma ideia mais ou menos das nossas rebeliões. Temos aqui a Cabanagem, aqui é na província do Grão-Pará, a Balaiada aqui no Maranhão, temos aqui a Sabinada e a Revolta dos Malês, tudo acontecido na Bahia, e aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina estoura então a Guerra da Farroupilha, onde Santa Catarina até mesmo proclamou ali uma república. O Rio Grande do Sul se separou do Brasil proclamando república. Essa proclamação da República pode ser representada aqui na nossa figura, no nosso desenho, né? Tu és meu tchê, onde aqui você vê o gaúcho separando do Brasil o Rio Grande do Sul, a região ali do sul. Sobre cada revolta, vou representar para você cada uma dessas revoltas nesse pequeno vídeo animado. Acompanhe comigo. Cabanagem. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Possuía cerca de 90 mil habitantes. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação na província era de miséria, fome e desemprego. Na política, a província não tinha relevância no cenário nacional. Os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região e não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Eles eram conhecidos como cabanos, por morarem em cabanas à beira de rios. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. O objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Foi então que, em 1835, os cabanos liderados por Antônio Vinagre assassinaram o atual presidente da província e instituíram Félix Malcher como novo presidente. Malcher era fazendeiro e quando a população pediu por mudanças mais radicais, ele acabou traindo o movimento, fazendo acordos com o governo regencial. Ele foi assassinado e em seu lugar entrou Francisco Vinagre. Ele também traiu o movimento e quem entrou em seu lugar foi Eduardo Angelim. Com a ajuda de tropas europeias, o governo regencial consegue acabar com a revolta em 1840. Balaiada. A província do Maranhão era formada pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará. No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como cabanos, não tem relação com os cabanos da cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bentivis. Até 1837, os liberais estavam no poder, porém, com a ascensão de Araújo Lima como regente, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos, que fazia com que os governadores das províncias pudessem escolher quem seriam os prefeitos dos municípios. Em meados de 1838,
o Maranhão também passava por uma crise econômica, pois seu principal produto de exportação, o algodão, vinha sofrendo forte concorrência do algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam seu poder econômico para influenciar em decisões políticas. Devido a esses fatos, o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco, que fabricava cestos de palha, conhecidos como balaio, e o ex-escravo Cosme Bento tomaram liderança no movimento em busca de resolver tais problemas. O estopim dessa revolta ocorreu quando Raimundo Gomes libertou seu irmão da prisão juntamente com outros prisioneiros. Seu irmão havia sido preso por divergências políticas. Em 1839, os balaios, como eram chamados revoltosos, tomaram a vila de Caxias e receberam o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após alguns combates, os balaios já estavam enfraquecidos, principalmente pelo fato de que em 1840 o imperador oferece anistia aos balaios que se renderem. Mais de 2.500 balaios se renderam. Em 1841 já não havia mais nenhum foco de revolta, sendo decretado o fim da balaiada. Revolta dos Malês. Em 1835, quase metade da população de Salvador, na Bahia, era formada por escravos e fugitivos. Os negros de ganho eram escravos que possuíam certa liberdade. Eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados por seus senhores para alguém que estivesse precisando de sua mão de obra, e o escravo ficava com uma pequena parte do dinheiro dada ao seu senhor pelo serviço. Aos poucos, juntando o dinheiro, esses escravos conseguiam comprar sua alforria e até mesmo comprar escravos. Uma boa parte dos negros de ganho eram de origem islâmica, conhecidos como malês. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em geral, sabiam ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar sua religião, já que eram obrigados a seguir o catolicismo. Esses escravos então arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar uma república islâmica. A revolta estava planejada para acontecer dia 25 de janeiro de 1835, porém, o plano foi denunciado na noite anterior e as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos. Participaram cerca de 1.500 escravos malês e foram liderados por Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. Temendo mais revoltas como essa, os senhores de escravos e o governo local passou a proibir a circulação de escravos à noite e impedir de forma mais rígida que escravos praticassem outra religião que não fosse o catolicismo. Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. No século XIX, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de charque, couro e sebo para o restante do país. Porém, algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o governo central diminuiu a taxa cobrada para produtos similares que vinham da região do Prata, ou seja, que vinha de fora do país, e aumentou os impostos sobre esses produtos no Rio Grande do Sul. Indignados com essas atitudes do governo central, os donos de grandes propriedades rurais usadas para a criação de gado, chamados de estancieiros, se revoltaram e, liderados por Bento Gonçalves, tomaram Porto Alegre e proclamaram a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, isso em 1836. O italiano Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da unificação italiana, também cooperou com o movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos ficaram conhecidos como farrapos devido ao fato de usarem pedaços de pano vermelho para indicarem que faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem, mas poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi nomeado para liderar tropas contra os revoltosos. Depois de muitos combates e negociações, a Guerra dos Farrapos chegou ao fim, em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu alguns benefícios aos farrapos, como a anistia aos presos de guerra, redução dos impostos e liberdade aos escravos que serviram como soldados.
Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia no ano de 1837. Foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa na província da Bahia, por conta do governo regencial centralizador. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha caráter provisório. Os revoltosos estabeleceram que ela duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Com isso, vemos que a insatisfação dos revoltosos era justamente com o governo regencial. O governo central reprimiu fortemente a revolta, chegando ao fim em 1838, deixando cerca de mais de 1.000 pessoas mortas. Pessoal, diante de tantas revoltas, qual a solução para esses conflitos? Resultado: golpe da maioridade, o famoso jeitinho brasileiro. Então, sobre a liderança ali do Partido Liberal e algumas outras pessoas também políticas, nós temos a organização, nós temos uma campanha sendo feita, uma campanha conhecida como a campanha da maioridade. Inclusive até um hino foi criado, né? Queremos Dom Pedro II, ainda que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. E panfletos eram distribuídos para que justamente a Constituição ela forçasse a subida de Dom Pedro II, mesmo ainda tendo para fazer 15 anos, que era de menor. E Dom Pedro II, ele assume o governo com menos de 18 anos, chegando aí aos seus 15 anos de idade, de menor, através de algo que na história ficou conhecido como golpe da maioridade. Uma emenda foi feita, a Constituição ela foi burlada, ela foi ignorada e nós temos aí um grande golpe na história brasileira, o famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Pessoal, agora é com vocês, daremos continuidade então à nossa matéria no próximo módulo, que irá falar sobre o Segundo Império, um dos períodos maiores da história do Brasil, onde Dom Pedro II ficou aí por volta de 50 anos governando o país, onde o país começa também a modernizar, vem a luz elétrica, as ferrovias, Guerra do Paraguai, temos aí vários assuntos, o fim da escravidão, então tem muito assunto aí que nos espera no próximo módulo. Mas agora é com vocês, resolvam as atividades de todo o módulo 3, página 33 até a página 44. Até a próxima!